Se você tem mais de 45 anos como eu, com certeza, e se você ouviu música secular nos anos 80, com certeza você se lembra de um cântico secular que surgiu naquela época, cujo título é exatamente o título desse vídeo. E como toda música secular, é, a solução para os problemas é sempre a pior possível. Eles apresentam as piores soluções, né? Totalmente contrárias aos princípios cristãos, totalmente contrárias à vontade de Deus. E a solução que o compositor daquele cântico secular dá para o tédio é justamente o suicídio. E infelizmente muitas pessoas acabam indo ao extremo de tirar a própria vida quando se vê numa situação de ociosidade, de monotonia, de rotina, de com a mente vazia, tanto que existe aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, devemos sempre ocupar nossas mentes com coisas boas, porque isso não somente agrada a Deus, como também preserva nossas vidas, preserva nossos corpos, porque afinal o corpo humano é templo do Espírito Santo e a Bíblia diz que quem destrói o templo do Espírito Santo também acaba sendo destruído. E eu quero deixar uma mensagem breve a respeito da necessidade de mantermos nossa mente ocupada com coisas boas. Não devemos nos render à carne, porque quando a pessoa está ociosa, quando a pessoa se rende ao tédio, à rotina, à ociosidade, quando a mente dela não está ocupada com coisas boas, obviamente que a carne aflora. Porque a natureza humana é pecadora. A natureza humana, nós nascemos em pecado por conta do pecado de Adão e Eva, e essa pecaminosidade acabou nascendo, todos os seres humanos a partir de Adão e Eva passaram a nascer com essa pecaminosidade, e só somos libertos disso, da escravidão do pecado, quando nos rendemos a Jesus Cristo. E as pessoas que viveram antes de Jesus, eles foram salvos pela promessa, porque eles creram na promessa do Messias. Porque se você prestar atenção em todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus, e obviamente os Novos Testamentos, todos eles se referem a Jesus de uma maneira ou de outra. Então, quem viveu antes da primeira vinda de Jesus, que creu na promessa e manteve comunhão com Deus, foi salvo pela promessa. Embora não tenha, Jesus não tenha vindo para... Embora eles creram na promessa. E se eles creram na promessa, obviamente que creram em Jesus antes mesmo dele vir. Então eles também foram salvos. E você também pode ser salvo. Inclusive das consequências do tédio, da ociosidade, da monotonia, ocupando somente com coisas boas, direcionando seus pensamentos para Deus, para o alto. Então não se renda ao tédio, não seja escravo de tudo que vem de ruim por causa do tédio, da ociosidade. Quando direcione os pensamentos a Deus, pense somente em coisas boas, ouça cânticos cristãos, cânticos que louvem e exaltam o nome de Deus, que direcionem os pensamentos para Deus. Não assista novelas, filmes, séries, nem nada que direcione seus pensamentos para o mal. E existe algo uma das coisas que mais acontece quando a pessoa está ociosa, por conta da nossa carne, é a pornografia. Então, eu quero convidar você a assistir um podcast do Luca Martini. É só você clicar aqui no canto superior direito da tela que você acessará esse podcast. A partir do momento que você assistir esse podcast, né, que é um áudio, como se fosse um rádio, você passará a encarar o mercado pornográfico como um dos piores da face da Terra. E sempre que você pensar em ver uma imagem, assistir um filme, ver um vídeo com conteúdo pornográfico, erótico, obsceno, você sentirá tanto nojo, você sentirá tanto asco, que você imediatamente deixará de pensar em fazer aquilo. Isso se refere à masturbação também, obviamente. Qualquer pensamento obsceno, qualquer pensamento pornográfico, erótico, certamente Deus tirará da sua mente assim que você ouvir esse podcast do Luca Martini, bem como outros vídeos, você lê textos inspirados na Bíblia, na Palavra de Deus, assim que você
tiver contato com essas verdades bíblicas, você sentirá nojo da pornografia, nojo do erotismo, nojo até da masturbação. Então, direcione seus pensamentos a Deus, ouça uma música cristã, uma música saudável, toque um instrumento, estude, leia livros obviamente edificantes e principalmente a Bíblia, né? E é o que eu sempre falo nos vídeos de resenhas: nunca, jamais leia livro algum nesse mundo sem antes ler a Bíblia, porque tudo tem que passar por aqui. Até mesmo romances, livros de ficção, livros técnicos, enfim, qualquer livro, até livros didáticos, porque muitos livros didáticos, infelizmente, têm conteúdo que mais estraga as pessoas do que edifica. Então, passe tudo. Essa aqui é a peneira pela qual deve passar cada livro em toda a face da terra. Então, é exatamente esse livro, essa peneira que eu quero que você use a partir de agora, para que você seja liberto de todas as consequências ruins do tédio. Não permita que o tédio tome conta da sua vida, não permita que a ociosidade, a monotonia, a rotina escravizem você. E uma das referências que eu posso citar, no caso, é a de Davi com Batseba. A partir do momento que Davi ele não foi para a guerra, porque era costume os reis irem para a guerra, e sempre quando Davi ia para a guerra, Deus lhe dava vitória, Deus ia com ele, Deus era sempre com Davi. E mesmo no período que Davi teve que fugir de Saul, era perseguido, Deus sempre deu livramento para Davi. Davi sempre foi vitorioso em tudo aquilo que fazia, porque Deus estava com ele. Mas a partir do momento que Davi ficou lá no palácio, ocioso, com a mente vazia, ele se entregou ao pecado, se entregou ao adultério, ele mandou matar o marido de Batseba. Tudo está naquele vídeo que está aqui também no canto superior direito, sobre a transferência da culpa, uma coisa assim. Então procure direcionar seus pensamentos a Deus. Eu quero encerrar esse vídeo com 4 textos bíblicos para que você seja atento e não se deixe levar, não se deixe escravizar pelas consequências ruins do tédio. O primeiro texto que eu quero deixar aqui é no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, onde o Salomão, no caso, alerta o seguinte: Salomão, que era filho de Davi, justamente com Batseba. Então, ouça o que o filho de Davi, Batseba, escreveu: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. E então, não se deixe entregar pela preguiça. Outra consequência ruim do tédio, da ociosidade, é a preguiça. E então não se deixe entregar pela preguiça. Se você não tiver forças para fazer alguma coisa, coloque-se nas mãos de Deus, coloque-se à disposição de Deus, direcione seus pensamentos a Deus, que Ele lhe dará forças por meio do Espírito Santo. Ele lhe dará forças para prosseguir, para continuar, para lutar, para fazer o que tiver que fazer. E o que você não puder fazer, deixe nas mãos de Deus. E outro texto que eu quero deixar aqui é o do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 e 45. É uma parábola, deixa eu só conferir aqui, 43, é isso mesmo. É uma parábola a respeito quando uma pessoa é ocupada por um demônio, e o demônio sai dessa pessoa, é expulso dessa pessoa, e isso tem muito a ver com o que acontece quando a pessoa está com a mente vazia, com a mente desocupada, sem colocar nada bom no lugar. Mateus 12, 43 e 45 diz o seguinte: Jesus disse o seguinte: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares árduos buscando repouso e não encontra. Porque os espíritos malignos, os demônios, são atormentados, são constantemente atormentados. Então eles encontram no ser humano uma casa onde eles possam fazer o que bem entender, né? Acaba com a vida da pessoa, enfim. No versículo 44, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Ou seja, a pessoa acaba deixando a sua morada, o seu corpo, né, sua alma, pronta, né, praticamente à disposição
do demônio para quando ele quiser voltar. Porque ele não colocou Deus, não colocou o Espírito Santo de Deus no lugar do demônio, então o demônio volta feliz da vida. E o pior é o que acontece depois, no versículo 45. Então vai, no caso, o demônio vai e leva consigo outros 7 demônios piores do que ele, ou seja, agora são 8 demônios. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Então, o tal do coronavírus tem sido o assunto do momento. É impossível fugir desse assunto. Enquanto durar essa pandemia, essa quarentena, é impossível fugir desse assunto, porque é assunto mundial, é praticamente o principal assunto do mundo. Então, durante essa epidemia, essa quarentena, essa pandemia, muitas pessoas estão ociosas, estão entediadas, então elas não aguentam mais ficar em casa, não aguentam mais ficar sem fazer nada. Aparentemente, sempre existe coisa para fazer. Na verdade, sempre há alguma coisa para fazer dentro de casa. Mas muitas pessoas ficam só deitadas, sem saber o que fazer, às vezes só vendo programas que não prestam, filmes, séries que não valem nada, e enche a cabeça de lixo, de entulho, e a pessoa acaba fazendo besteira. Aí vai para pornografia, vai para masturbação, acaba tendo pensamentos suicidas, acaba tendo pensamentos até de cometer crimes. Muitos crimes são engendrados justamente por influência de filmes, de séries, de novelas, enfim. Isso dá uma polêmica terrível, por isso não quero me meter muito tanto a isso. Mas o certo é você manter sua mente ocupada com coisas boas, não permitindo que o seu corpo, sua alma seja ocupado por espíritos malignos que queiram destruir sua vida e usar você para destruir a vida das pessoas. Então, outro texto que eu quero deixar para nossa reflexão e para alerta é o da carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Então, na verdade, é uma exortação para nós mantermos nossa mente constantemente renovada, não permitindo que nenhum lixo, nada ruim ocupe, porque a partir do momento que nós somos revestidos pelo Espírito Santo, somos transformados, recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a ter a mente de Cristo. Então, para manter a nossa mente conectada com Cristo, precisamos ter a mente renovada. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, é um texto que muita gente sabe de cor, mas não custa nada ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é com a mente, com o intelecto. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa porque ela busca somente o nosso bem e o bem de outras pessoas, é agradável porque nos faz bem, nos traz paz, nos traz refrigério, nos traz conforto, consolo, e perfeita porque nos leva até a perfeição, embora não sejamos perfeitos nesse mundo, mas nos consagramos a cada dia mais, nos santificamos cada dia mais, até sermos varões perfeitos. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados, seremos levados para o céu em corpos perfeitos e glorificados. E finalmente quero terminar com a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3, e deixando essas palavras aqui que são explicativas, não precisa nem comentar muito, apenas preste bastante atenção, e se você não entender a linguagem dessa Bíblia que eu estou lendo, leia uma linguagem mais moderna. Então diz assim a palavra de Deus em Coríntios 3, de 1 a 13. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos no sentido, mortos para esse mundo, para as coisas desse mundo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, quando Cristo nos transforma, Ele nos reveste com o seu Espírito Santo, nós passamos a pensar como Ele. É claro que a nossa mente, o Espírito Santo amolda a nossa mente para compreendermos o que Deus quer de acordo com as limitações da nossa mente. Mas a partir do momento que nós fomos revestidos, fomos transformados, aí passaremos a entender perfeitamente tudo o que aconteceu nesse mundo, o que acontecerá, enfim. Nós passaremos a entender tudo que não conseguimos entender agora. Por isso, enquanto nós estivermos em casa, depois que a pandemia acabar, que a quarentena acabar, o coronavírus, enfim, mantenhamos nossas mentes conectadas com Jesus, não permitindo jamais que o tédio, a ociosidade, a monotonia, a rotina destruam nossa mente, destrua o nosso cérebro e nos leve a cometer barbaridades, coisas horríveis, coisas nojentas, perniciosas para a nossa própria destruição, para a destruição das pessoas. Então, se esse vídeo edificou sua vida, se edificou seu coração, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, e até depois se quiser.
Tchau!